E eu não sou uma pregadora. Eu não sou uma pregadora como a maioria. Quando eu falo em pregação, estou falando de eloquência. Eu não tenho a eloquência dos pregadores pentecostais, apesar de ser pentecostal. Mas eu tenho plena convicção do que eu não sou e plena convicção do que eu sou. Eu não sou uma pregadora eloquente, eu não tenho a eloquência dos pregadores pentecostais, como o pastor Eufrates, como a pastora Cícera e tantos outros que você vai ouvir aqui nesses dias. Mas eu sei para quê e para o quê, para qual propósito Deus me chamou. Eu não sou uma pregadora pentecostal, mas eu sei que eu sou uma professora da palavra. Então eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Transmitir para você aquilo que o Senhor me ensinou. Uma coisa que eu me identifico muito com esse versículo, com essa frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor é o que também eu vos ensinei. É o versículo lá da Santa Ceia, de Coríntios 11, que é tão famoso, tão conhecido. Ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que também eu vos ensinei, o que eu vos entreguei. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra com ensinamentos que Deus me ensinou, que Deus me revelou, que Deus me mostrou, mas não para mim somente. Eu vou compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a nossa edificação. E eu me coloco hoje no mesmo lugar que você, para ser edificada também. Então nós precisamos entender as formas, a maneira que Deus fala, o propósito de cada palavra. E como eu falei no início, eu sei o que eu não sou, a minha limitação, e sei exatamente o que eu sou e para o que eu fui chamada. E por que eu estou falando isso nessa introdução? Porque é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero ministrar sobre tudo, sobre a importância de você descobrir quem você é. Você descobrir a sua verdadeira identidade. Porque talvez seja esse o grande problema. A gente não saber quem a gente é. A gente se medir pelos outros. A gente não entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E o propósito de Deus na sua vida é tão especial quanto o propósito de Deus da vida do irmão que está do seu lado. São propósitos diferentes, mas Deus tem algo especial para cada um de nós. E nós só precisamos descobrir. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no texto básico de hoje, Salmo 73, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, eu quase me desviei, quase se resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Talvez na sua Bíblia diga: os meus pés ficaram fracos, eu quase caí. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. E eu quero parar o texto por aqui. Asaf, ele segue dizendo toda a visão que ele tinha acerca dos ímpios, acerca das pessoas más, acerca daqueles que não serviam a Deus. Asaf, ele faz algo aqui que é muito interessante. Ele não começa pelo começo. Ele começa com a conclusão: Deus é bom. Ele conclui, ele chega dizendo, é como se ele desse um spoiler da mensagem. Ele começa dizendo: Deus é bom. Ele já diz o final para você: Deus é bom. Ele é bom para quem tem o coração limpo. Mas aí ele diz: quanto a mim, quase que eu caí. Só que eu quero voltar um pouquinho, eu quero me deter só um pouquinho com você nesse Deus é bom. Certamente Deus é bom. Deus é bom independente das circunstâncias, independente do que eu penso, do que eu sinto. É isso que Asaf está dizendo. Não interessa o que eu estou passando nesse momento, Deus é bom. Ele conclui isso, mas tem um detalhe: essa conclusão ela não aconteceu da noite para o dia. Não foi uma conclusão fácil. Essa conclusão de que Deus é bom, a gente não consegue fazer sem uma caminhada com Deus, sem ter algumas experiências com Deus, sem primeiro passar por determinadas provações. Não foi da noite para o dia, mas a verdade é que Asaf descobriu que Deus é bom.
que ele é bom o tempo todo. Agora, eu quero falar um pouquinho desse personagem, porque, antes de tudo, você precisa entender quem ele era, porque eu tenho certeza que você também vai se identificar com ele. Em alguma coisa, em algum momento da sua vida, todos nós, independente do nosso chamado, daquilo que Deus quer para as nossas vidas, todos nós temos um pouquinho de Asaf. Asaf era um levita por hereditariedade, ou seja, ele pertencia à tribo de Levi, ele era descendente de Levi. Ele ganhou notoriedade quando ele foi escolhido para entoar os louvores durante a transição da Arca da Aliança, lá naquele texto onde Davi tira a Arca da Aliança da casa de Obed-edom até Jerusalém. Aquela festa bonita que Davi faz, esse texto está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, depois você leia. Ele também foi designado por Davi para ser o líder principal da adoração. Ele era um dos líderes do louvor quando o templo de Salomão foi inaugurado. E a glória do Senhor encheu o templo. Esse texto também muito conhecido lá de Crônicas. O instrumento que ele tocava, porque ele era um compositor, ele era um cantor, um levita, mas ele era um músico também. E o instrumento que ele tocava, símbolo, é um instrumento de percussão. E você vai ver isso em 1 Crônicas, capítulo 16 e 5. E hoje à tarde, conversando com o pastor, eu fui pesquisar o que são esses símbolos, né? E o símbolo são aqueles dois, para nós aqui, né? É algo muito semelhante àqueles dois pratos das bandas, né? Das escolas, das bandas que a gente vê, bandas marciais. Tem aquela pessoa que toca ali os dois pratos. O símbolo é muito parecido com aquilo. Todas as vezes que a Bíblia fala de instrumentos de corda, por incrível que pareça, para mim também foi algo novo, o símbolo entra porque ele tem uma cordinha que a pessoa coloca o dedo nele e toca e bate esses pratos. Então ele também entra na categoria dos instrumentos de corda da Bíblia. Então esse Asaf, ele também era um profeta, porque você vai encontrar vários salmos de Asaf, não é só o 73. O 73 é um dos mais marcantes, mas ele escreveu muitos salmos. A questão é que Asaf era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa importante no reino de Deus. Ele era uma pessoa que tinha um chamado. Ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele era uma pessoa que conhecia a Deus. Mas ele caiu na maior armadilha. Eu julgo ser uma das maiores armadilhas, que é a armadilha da comparação. A comparação talvez seja um dos grandes problemas, se não o maior problema da nossa vida, sabia? Porque se você for analisar e mergulhando nesse texto, Deus falou muito comigo sobre isso, que todo problema começa com a comparação. Você começa a olhar para as pessoas e aí você começa a ver que a vida das pessoas é melhor que a sua. Você para de celebrar a sua vida e você começa a querer viver a vida do outro. E foi isso que aconteceu com Asaf. Ele caiu nessa armadilha. Ele começou a olhar para os outros e ele esqueceu quem ele era. Esse é o ponto. Ele esqueceu quem ele era porque, irmãos, é isso que acontece quando você se compara. Primeira coisa que acontece na sua vida quando você se compara com alguém é esquecer a sua identidade. Você perde o foco. Você perde a sua identidade, você esquece do propósito de Deus para a sua vida. Toda vez que você se compara com alguém, você deixa de celebrar aquilo que Deus já fez por você, aquilo que Deus já te deu. As coisas boas, você começa a enxergar só os problemas. Comparação gera frustração, frustração gera desânimo, desânimo gera depressão. Um dos maiores males deste século. Tudo começa com a tal da comparação. Por que tanta gente deprimida? Por que tanta gente triste? Por que tanta gente sem razão para viver? Porque sempre vai olhar para a vida do outro. Sempre Satanás vai usar essa fraqueza, essa arma da comparação. Quando você se compara, você esquece quem você é. E mais uma vez, eu pergunto, quem era Asaf? Asaf era um levita, um homem de Deus, um ministro de louvor, um homem do altar, um homem ungido. Olha que privilégio. Um homem santo, um homem ungido, mas por causa da comparação, ele esquece tudo isso. Ele esquece todos os privilégios do altar. Ele esquece tudo que Deus fez por ele. E ele começa a invejar os ímpios.
Ele teve inveja de gente suja, de pessoas que não eram melhores que ele em nada. Versículo 13, olha o que é que ele pensa aqui. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Sabe o que é que Asaf está dizendo aqui? Não valeu a pena viver em santidade. Não vale a pena. Ele olhou tanto para a vida dos ímpios e ele viu a tal prosperidade, entre muitas aspas. Ele viu uma riqueza, ele viu os ímpios se dando bem. E ele disse, não vale a pena ser santo, não vale a pena servir a esse Deus, não vale a pena conservar o meu coração puro e nem viver uma vida íntegra na presença de Deus. Ele considera isso, porque é isso, irmãos, que a comparação faz. A comparação, ela faz a gente ficar desse tamanho. Ela coloca você sempre para baixo, faz você descer de nível. Você é um servo de Deus. O que é que a Bíblia diz acerca de você? Porque talvez você diga assim, mas era Asaf. Por que é que eu disse que todos nós temos um pouquinho de Asaf? Porque a Bíblia diz que você é sacerdócio santo. Você é nação escolhida. Você é povo eleito. Você é sacerdote da sua casa, da sua vida. Você não precisa que o pastor, que os pastores falem com Deus por você. Você pode falar com Deus. Você tem acesso a Deus. Então você tem. Jesus, ele conquistou isso para você. Então, você tem um pouquinho de Asaf na sua vida. Você pode também chegar a essa intimidade com Deus, de conversar com Deus, como sacerdócio real e nação santa que você é. Mas você esquece tudo isso quando você olha para o seu vizinho que não serve a Deus. E que você começa a perceber que ele está se dando bem. Só que tem um detalhe, o problema da comparação é que ela distorce a visão. O que você vê acerca do ímpio não é real. Você vai ver aqui no texto que tudo que Asaf pensava, olha o que ele... Irmãos, veja que loucura. Ele disse o seguinte, vamos voltar para onde nós lemos no início? Para eles não há preocupações, versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Asaf estava ficando meio doido. Porque ele começou a olhar para os ímpios e na cabeça dele, eles nem tinham problema nenhum. Porque a comparação faz você ficar com a sua visão distorcida. E o pior é que essa visão distorcida não é só acerca das pessoas. É uma visão distorcida acerca de quem você é. A Bíblia diz que você é nação santa, povo escolhido, mas aí você diz, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou um qualquer. Nunca vai acontecer isso na minha vida. Deus não vai realizar. Olha, eu não sou nada. Tal pessoa é importante. Tal pessoa é poderosa. Você esquece quem você é. Você esquece tudo que Deus já conquistou para você. E eu estou falando principalmente das bênçãos espirituais. O acesso que você tem a Deus, a comunhão que você tem a Deus, o homem rico que não conhece a Deus não tem. A certeza da salvação que você tem, o homem ímpio não tem. Então quando você se compara, você começa a ficar bem pequenininho. Você se apequena, você se diminui, você esquece de quem realmente você é. Asaf era o cara. Ele tinha tudo melhor que os ímpios, principalmente porque ele era um homem do altar, um homem de Deus. Ele era nação santa como você é. Ele era sacerdócio santo como você é. Ele era povo escolhido como você é. Mas ele estava como filho pródigo, desejando comer com os porcos. Esquece de quem é filho. Esquece da realeza e quer comer com os porcos. O que Asaf pensava sobre os ímpios, e isso precisa ficar claro, não era real. Não era verdade. Era o que ele pensava. E assim acontece com a gente. A gente olha para as pessoas e a gente só vê uma casca. E hoje, nessa geração de rede social, ainda acontece muito mais isso. As redes sociais, elas são um campo para que essas mentiras, essas imagens falsas, elas se proliferem. É o casal perfeito, é a casa perfeita, é o corpo perfeito. Mas você não sabe o que acontece quando se desliga o celular. Você não está lá. Aí volta e meia o casal perfeito se separa. Volta e meia aquela amizade maravilhosa acaba. Volta e meia aquela fama, aquela riqueza vira lama, vira pó. Porque não era real, era virtual. Cuidado para você não estar desejando uma vida virtual.
Cuidado para você não estar abandonando o mundo real pelo virtual. O virtual não é real. Não é real. As pessoas que você conhece apenas pelas redes sociais, você não conhece de fato. Você não conhece de verdade. Essa semana eu ouvi dizer que uma pessoa que se diz crente disse que não precisa mais de igreja porque já tem a internet. Não precisa mais vir para a igreja. Já tem internet, já tem os vídeos para assistir, já tem culto online. Para que eu vou para a igreja? Pessoas que estão vivendo no mundo virtual. Os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos que estão nos acompanhando pela internet hoje, eles não estão acompanhando porque eles não querem estar aqui. Eles estão acompanhando porque não tinha vaga para eles. Eles queriam estar aqui, mas nós estamos restringindo os lugares, as vagas. Mas eles queriam estar aqui. Muitos não podem por razões diversas, mas existem muitos também que estão vivendo um evangelho virtual. Não é real. É tudo virtual, é tudo da internet, mas não há um momento real com Deus. Não há um momento de comunhão real com o Senhor. É tudo virtual. E o virtual é falso. Agora, o versículo 21 traz uma coisa muito, muito forte. E que talvez seja esse o maior problema da comparação. O versículo 21, Asaf diz assim: quando o meu coração se amargou, as minhas entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Lembra que eu falei que ele estava meio doido? E ele aqui no versículo 21, ele confirma. Ele disse, eu estava irracional, porque eu estava vendo tudo errado. E essa palavra, embrutecido, ela é tão séria, que eu fiz questão de trazer aqui para você. Embrutecido significa que se tornou bruto, que ficou ou que permanece estúpido. É a pessoa que se torna bruta por causa das decepções. A pessoa embrutecida, ela perde a sensibilidade, veja isso, a gentileza e a amabilidade. É aquela pessoa que já foi tão magoada, que já foi tão ferida, que agora só consegue reagir, não consegue mais agir. Você tenta ajudar a pessoa, você tenta fazer um carinho, você tenta demonstrar amor, mas a pessoa já vem com coice. Quantas vezes nós, pelo nosso embrutecimento, pelas decepções, nós agimos assim? Ah, nenhum homem presta, eu não quero saber de homem nenhum presta. Por quê? Porque as decepções que você teve com tantos relacionamentos errados e fora da presença de Deus fez você embrutecer, ficar irracional. Nunca mais eu vou ser amigo de ninguém, amiga de ninguém, porque eu tive milhões de decepções com amigos, com amigas. Você está embrutecido. Você perdeu a sensibilidade, você perdeu a gentileza, a amabilidade. E Satanás usa isso, irmãos. Satanás usa as nossas decepções, as nossas frustrações, para que a gente perca a oportunidade de construir os relacionamentos certos. Satanás usa pessoas para se aproximar de você e te magoar, para que na hora que a pessoa certa, o amigo certo, a amiga certa, o marido certo, a esposa certa, aquele que é o prometido, a prometida, aquele que Deus é da vontade de Deus para você, quando ele chega você está tão embrutecido que você dá coice. Esse é o propósito de Satanás quando ele embrutece a gente. Ele tira a sensibilidade. E essa sensibilidade, Deus falou muito comigo, é a sensibilidade principalmente espiritual. Uma pessoa embrutecida, ela não consegue enxergar as coisas do espírito. Não é só um discernimento das emoções, é um discernimento no sentido espiritual. Você não consegue entender que aquela palavra de Deus é para você. Você sempre fica com uma pá. Eu lembro que eu já ouvi vários pregadores dizendo assim, né, que tem o crente pá, que é aquele que a palavra vem e ele joga para o irmão que está do lado. Ele não acredita que aquela palavra é para ele. Ele nunca toma, porque ele não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele perde. E isso, as decepções fazem conosco. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que, assim como eu, já foram muito magoadas, já foram muito ofendidas, já se decepcionaram com muitas pessoas. E talvez, eu não sei se você ainda continua com esse sentimento de embrutecimento. E não é por maldade, não. Eu não estou falando aqui que você é ruim porque você está com esse sentimento. Eu estou dizendo que você foi forjado
ou forjada pelas decepções para ser uma pessoa bruta, uma pessoa sem sensibilidade, sem amor. Esse é o propósito de tudo isso de ruim que aconteceu. Mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus para a sua vida é outro. Deus não quer que você fique aí nesse lugar. Deus quer tirar você deste lugar de depressão, de sofrimento, de angústia, de frustração. E Ele quer te mostrar que existe sim o outro lado, que existe sim um caminho, que existe sim uma vida diferente da vida que você experimentou no passado. Nem todo mundo não presta. Nem todo mundo vai te trair, nem todo mundo vai te decepcionar, nem todo mundo vai tirar vantagem de você. A Bíblia diz que nós não devemos confiar nas pessoas no sentido de entregar toda a nossa expectativa, toda a nossa fé, toda a nossa esperança em alguém. Mas no sentido de você achar que todas as pessoas são ruins, isso não é verdade. Porque se assim fosse, não existiria jeito para a humanidade. Então existem pessoas que têm sim o Espírito Santo de Deus. Olhe para você. Você é uma pessoa ruim? Você é uma pessoa que faz mal para os outros? Então por que você acha que todo mundo é ruim? Se você não é. Se você foi quem sofreu o dano. Se você foi quem sofreu a angústia, a dor. Existem muitas pessoas tão boas quanto você, que você ainda não conhece, que você ainda não foi apresentado, mas que no tempo certo, as amizades novas, sadias, virão. O relacionamento sadio vai chegar no tempo de Deus, se você souber esperar, se você não se apressar, porque o problema não está na outra pessoa, o problema está no dedo podre. O problema não está nos homens, nas mulheres, o problema está nas escolhas que cada um faz. Nós somos fruto das nossas escolhas. Asaf, ele perdeu, ele diz aqui da irracionalidade, porque ele perde o senso, ele perde a capacidade, irmãos, de julgar. Quando a gente está assim olhando para as pessoas, a gente perde a capacidade de julgamento. E eu não estou falando de julgamento no mau sentido, eu estou falando, julgar isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu não tenho que fazer. Julgar é isso. Julgar não é nesse sentido pejorativo que todo mundo fala, não me julgue, não é isso. O julgamento, ele é correto, deve ser feito. Eu tenho que julgar. A Bíblia diz que nós devemos julgar, inclusive profecia. Não é verdade? A gente tem que julgar, inclusive profecia. Ver se ela é de Deus ou não. Então, é um julgamento que é bom. Que é para evitar que você seja magoado. Que você entre por um caminho errado. Então, o julgamento, dessa maneira, ele é bom. Mas Asaf, ele perdeu a capacidade de julgar. Mas o problema maior da comparação é o que Asaf diz aqui para nós. Lá no início, todo problema é a tal da inveja. A Bíblia diz, irmãos, que a inveja é obra da carne. Infelizmente, Asaf não é o único. Poucas pessoas, eu não vou generalizar, mas eu acredito que ninguém está imune ao sentimento de inveja, nem que seja por alguns momentos, nem que seja numa intensidade menor. Eu já tive inveja. Nenhum de nós aqui, se tiver alguém que nunca na vida teve nem um pouquinho assim, rapidinho, você é um campeão dos campeões. Mas eu acredito, eu não vou colocar todo mundo nisso, porque pode haver. Toda regra tem exceção. Mas a maioria das pessoas, em algum momento, é vítima dessa obra da carne chamada inveja. Nós estamos falando aqui de um homem do altar. Nós estamos falando de um homem que conhecia Deus, mas o Salmo 73, ele é o retrato da maioria dos servos de Deus. Ele começa dizendo, porque eu tive inveja dos ímpios. Eu gosto de Asaf porque ele não engana, ele não diz que ele não tem defeito, ele não se esconde atrás do problema, ele não finge ser alguém que ele não é, ele não quer passar uma imagem de santarrão para ninguém. Ele diz, irmãos, é o seguinte, quanto a mim, quase que eu caí por causa da tal da inveja. Irmãos, Deus gosta de gente assim, de gente que é sincera, principalmente consigo. Você sabe, nós pastores, você sabe qual é a pessoa mais difícil de lidar? É a pessoa que não reconhece os seus erros. A pessoa que não é ensinável. Essa é a pessoa mais difícil. Não é a pessoa que peca ou a pessoa que comete um erro. Não. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos. A pessoa mais difícil do pastor lidar, dos pastores ajudarem, são as pessoas que chegam e dizem, não, mas não estou errado, não. Eu não fiz isso, não. Foi ela. Foi ele.
Eu só reagi, eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Tem gente que é assim. Tem gente que não consegue enxergar. Eu errei. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens, de Deus, poderosos, que eu e você, como disse João para Jesus, eu digo também para esses homens da Bíblia, que eu não sou digna de desatar ou de calçar as sandálias dessas pessoas. Um homem, por exemplo, como Asaf, é muito maior do que eu no reino, diante do que ele fez e diante do que ele deixou registrado. Mas esse homem, ele diz, irmãos, quase que eu caí. Porque eu olhei para os ímpios e eu tive inveja. Irmãos, uma pessoa tem que ser muito seguro de quem é. Tem que ter uma identidade muito firmada em Deus para dizer, eu quase caí. Eu não sou esse super-herói que as pessoas pensam. Tem que ser muito homem ou muito mulher. Isaías é um outro exemplo. O profeta Isaías, ele passa 5 capítulos com o dedo dele. Eu acho que o dedo dele vivia assim, duro. Apontando, ai de ti, você é isso, você é aquilo, a espada vai vir, vai cortar a cabeça, pá. Capítulo 6 de Isaías, ele diz, eu tive uma visão, eu vi a glória do Senhor, e quando eu vi a glória do Senhor, interessante, ele poderia ter dito, né, eu sou o profeta, olha Deus, me leva aí também para eu ficar junto dos anjos, que eu sou igual, eu sou demais. Ele disse, quando eu vi a glória do Senhor, eu disse, ai de mim que eu vou perecer. Porque eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros. Sabe o que ele está dizendo? Quando a Bíblia fala lábios impuros, eu vou traduzir para você, dentro do nosso tempo, palavrão. Um profeta que falava palavrão, que não tinha uma boca santa. Aí você diz, e como ele era usado? Porque a unção não era dele. Porque ele recebia de Deus para um propósito. Mas o problema é que o vaso estava sujo. O problema de Isaías é que durante 5 capítulos, Isaías era apenas um canal, um cano vazio, por onde a palavra de Deus passava e atingia as pessoas, porém não ficava nada em Isaías. E Deus não quer isso para você nem para mim. Por isso que Deus veio e disse, vem aqui que eu vou tocar sua boca, eu vou queimar sua boca. E agora sim, você vai falar daquilo que você vive. E aí Isaías tem uma experiência com Deus, mas o que é lindo de tudo isso é que ele fala, irmãos. Como é que eu sei dessa história e como é que você sabe? Porque ele escreveu. Ele fez o diário que não era para guardar. Eu lembro que na minha época eu tinha diário. Quem é que já teve diário? As meninas, né? Quem é que já teve diário? Como era o nosso diário? Era só para a gente. Nossos segredos. O meu, eu parei de escrever porque minha mãe achava. E toda vez a casa caía totalmente. E eu lembro que uma vez, eu não sei se ela vai lembrar, teve uma vez que ela comprou um novo e disse, agora escreva aí na minha frente. Aí só que Jesus era bom, maravilhoso, lindo. Pronto, acabou, mais nunca eu quis ter segredo na minha vida. Mas olha só, a gente escrevia o diário como um segredo para nós. Isaías está escrevendo um diário que não era segredo para ninguém. Ele estava deixando registrado que ele era um homem de lábios impuros e que ele só mudou depois que ele teve um encontro real com Deus. Precisa ser muito humilde, precisa ter muita coragem, precisa ser uma pessoa que tem uma conexão com Deus muito forte para admitir que errou, que caiu. Nós vivemos num tempo onde as pessoas acham que reconhecer os erros é diminuir. Não, vão achar que eu sou fraco, vão achar que eu sou fraca. Não, quando você reconhece e você muda, porque olha o que a Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa. Não é o que confessa, porque tem gente também que não tem vergonha na cara. E eu sei que você conhece algum parente, algum amigo que é assim, pede perdão, pede desculpa toda hora e faz a mesma coisa toda hora. Não é disso que eu estou falando. A Bíblia diz, aquele que confessa, olha, eu errei, e abandona aquele erro, a Bíblia diz que ele alcança misericórdia. Ele alcança o perdão do Senhor. O que aconteceu? Aconteceu, olha, deixa para trás, vida que segue. Deus gosta daqueles que reconhecem as suas limitações, as suas fraquezas. Assim como Isaías tem o desejo de mudar. Esse salmo aqui é um retrato da nossa vida. Eu não sei se você se identifica, mas eu me identifico. Não porque eu sou do altar, literalmente, mas porque eu sou cristã, porque eu sou crente. E Asaf era crente. Todo crente se identifica um pouco com Asaf. Todos nós. Eu poderia ter escrito esse salmo. Talvez você poderia ter escrito. Você lê, toda vez que eu leio, eu digo, minhas palavras estão aqui.
Eu me identifico totalmente com isso aqui. Em algum momento eu fiz a mesma coisa. Em algum momento eu também tive inveja. Em algum momento eu também achei que o gramado do vizinho era melhor. Em algum momento eu também achei que não valia a pena. Quantas vezes esse coitado Jesus ouviu isso? Quantas vezes eu disse, não vale a pena? Quantas vezes você já deve ter falado, talvez para você. Talvez você não tenha dito para ninguém. Mas talvez você pensou, não vale a pena. Não vale a pena ser fiel, não vale a pena dizimar, não vale a pena ofertar, não vale a pena ir para a igreja. Porque, ó o fulano aí. Irmãos, isso, ninguém está imune a isso não tem vacina para isso não. Todos nós em algum momento, Satanás vem ser a seta maligna que a Bíblia fala, vem. Só que o problema é como nós vamos lidar com isso. Ela pode até vir, agora ela tem que ir embora rápido. A gente precisa resolver esse problema. E Asaf, ele era uma pessoa do altar. E uma coisa que Deus falou muito comigo foi sobre isso, porque como pode uma pessoa que estava à frente e teve uma fraqueza dessa, e Deus falou comigo, pessoas do altar são pessoas. Por isso que você nunca pode idolatrar uma pessoa do altar. Você pode e deve honrar, respeitar, imitar, como diz a Bíblia, o que é bom. Se você imita até o que é ruim, é idolatria. Nunca idolatre quem quer que seja. Porque são pessoas iguais a você. Como pessoas. Agora você deve honrar. Você deve respeitar a unção que está sobre essas pessoas. E entender que essa unção não é por causa delas. Mas você deve respeitar essa unção. Tem gente que diz, eu já ouvi pessoas, o pastor já ouviu isso. Não, o pastor é uma pessoa igual a mim. Como pessoa, enquanto humanidade, sim. Mas não pense que o tratamento é o mesmo com relação a Deus e as coisas de Deus. Esses dias eu fazendo um estudo no livro de Apocalipse, logo no início Jesus aparece para João e ele diz, o João diz assim, ele tinha na mão 7 estrelas e ele andava no meio de 7 castiçais, candelabros, depende, né, da tradução. Os castiçais são o quê? Quem já leu Apocalipse? São o quê os castiçais? São as igrejas. E as estrelas? Algumas traduções trazem, são os anjos da igreja. Outras, os pastores da igreja. Toda vez que há o anjo da igreja, não é um anjo, mas é anjo no sentido de um mensageiro da igreja, aquele que lidera a igreja. Jesus, ele faz uma distinção entre os pastores e a igreja. Não sou eu que faço essa distinção. Mas não é uma distinção no sentido de acepção de pessoas, como muitas pessoas entendem erroneamente, mas ele faz uma distinção, ele diz, aqui é um tratamento diferente. É dado muito, mas também é cobrado muito. Eu sempre digo, não diga que o pastor é igual a você, porque você tem que cuidar da sua vida. Ele tem que cuidar da dele e da de todo mundo. Porque a Bíblia diz que ele vai prestar contas da vida de todo mundo que Deus colocar debaixo do cajado dele. Então eu não posso dizer que é todo mundo igual. Não, agora como pessoa, somos pessoas. Não somos super homens, super mulheres. Pessoas do altar são pessoas que passam por momentos de vulnerabilidade. Pessoas do altar muitas vezes pensam em desistir, largar tudo. O pensamento vem. E um versículo aqui que eu disse, meu Deus, como pode? Versículo 15, Asaf diz assim, leia comigo. Se eu pensasse em falar tais palavras, depois que ele vem dizendo tudo, eu já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada essa tarefa. Em outras palavras, o que é que Asaf está dizendo? Ele está dizendo só em pensar tudo isso que eu pensei aqui, de que a santidade não vale a pena, de que andar com Deus não vale a pena, que o ímpio é melhor. Ele diz só de pensar isso, porque ele não saiu falando para ninguém. Ele só contou depois que ele foi liberto desse pensamento. Depois que ele entendeu que Deus é bom. Aí ele conta. Ele diz, agora eu vou contar o que aconteceu comigo para que sirva de testemunho. E Asaf aqui nesses 2 versículos, o 15 e 16, ele está dizendo, só em pensar isso, em abandonar Deus, em invejar o ímpio, ele disse, só isso eu fiquei pensando no mau testemunho que eu ia dar. Ele disse, só isso foi tão pesado para mim. E é isso que acontece toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aí eu quero colocar você nisso, porque isso acontece com todos nós. Toda vez que você pensa que vem um problema e que você diz, eu não vou mais na igreja, não está valendo a pena, é muita luta, é muita dificuldade. Lá no fundo você sabe que você está no lugar certo. Lá no fundo você sabe que só em pensar, em abandonar aquilo que Deus já te deu, você já fica mal.
Você não consegue. Esses dias o pastor falando de uma determinada pessoa que está passando por um problema. E eu disse, todo problema vai resolver quando essa pessoa voltar para a presença de Deus. Porque não há vida fora da presença de Deus. Você pode respirar, andar, trabalhar, você constitui família, você vai viver sua vida, mas você é como um zumbi. Não há vida dentro de você, principalmente para quem um dia já provou. Como aquela canção que nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos. Não sabe viver em outro lugar, não consegue. Tenta, mas não consegue. Só que tudo isso mudou quando Asaf encontrou a chave. Lembra que no início eu falei que você vai receber chaves nesses dias. Chaves que vão abrir portas e que vão mudar a sua mente em determinadas áreas da sua vida. Deus vai falar coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Coisas que você precisa refletir. Coisas que você precisa tirar ou trazer de volta. Deus ele vai mostrar para você chaves que vão abrir portas de transformação. E Asaf encontrou essa chave. Depois de tudo isso, depois dele pensar tudo isso, leia comigo o versículo 17. Ele diz, foi muito pesado tudo isso, é inútil servir a Deus, os ímpios estão bem, eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm saúde, eles fazem as coisas erradas. Versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus. A chave que virou, a chave que mudou o pensamento, a chave que tirou as escamas dos olhos de Asaf. O versículo 17 é o início de uma nova história na vida de Asaf. Ele disse, eu vim aqui, desse jeito, mas eu entrei no santuário. Entrar no santuário significa intimidade com Deus. Eu falei de Isaías. Isaías também tem a visão do santuário. O santuário é o lugar onde você constrói uma intimidade com o Senhor. O santuário aqui, ele representa essa sua comunhão a ponto daquela oração sacerdotal de Jesus se tornar real na sua vida, para que eles sejam um, como eu sou um contigo, e eles serão comigo e contigo, e nós seremos todos um. O santuário faz isso, faz você entender Deus e entender o que Deus tem para a sua vida. Porque ninguém conhece você como Deus, porque foi Ele que te fez. Asaf, quando entra no santuário, irmãos, ele começa a enxergar as coisas como elas são. Ele muda o discurso. Olha só, vou ler só um pouquinho. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eles ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda, assim, Senhor, tu ao despertares, ou seja, no tempo certo, desprezarás essa imagem falsa deles. Quando você entra na presença de Deus, Deus começa a mostrar para você a realidade. Você sai do mundo virtual e você entra no real. Você entra na intimidade com Deus. Quando você entra no santuário, você faz como Asaf. Você descobre que você já tem o melhor. Você descobre que na verdade o rico é você. Você descobre que na verdade o próspero é você. Você descobre que na verdade os tesouros, quem possui é você. Não é o teu vizinho que não conhece a Deus. Não é a pessoa do Instagram, das redes sociais. A comunhão com Deus, ela liberta você das comparações. A comunhão com Deus faz você construir um relacionamento que leva você para um outro nível. Você não fica mais olhando ali essa superfície. Versículo 23. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Ele descobre que ele já tem o melhor. Ele descobre que Deus está com ele em todo o tempo. Durante muito tempo, Asaf, ele se deixou levar pelos sentimentos, pelos pensamentos. Mas, irmãos, eu quero encerrar com isso. Nem sempre aquilo que nós sentimos, que nós pensamos acerca de nós ou acerca dos outros é real. A Bíblia diz que o coração é enganoso, os sentimentos são enganosos. O que você pensa a seu respeito pode não ser a verdade. O que você pensa nas suas limitações, incapacidades, eu não consigo, eu não posso, nunca vai acontecer. Essa negatividade, pode ter certeza que não é real. Isso é algo que você pensa, mas você tem que parar de pensar e descobrir de fato quem você é. Você precisa entrar na presença de Deus, entrar no santuário e descobrir o que é que Deus diz a seu respeito.
Quando Asaf entra no santuário, ele descobre quem ele é. Na verdade, ele redescobre. Ele começa a perceber que ele era melhor. Ele começa a perceber que ele tinha o melhor. A verdade não é o que você pensa, mas é o que Deus pensa sobre você. Só Deus sabe quem você é. Entre no santuário. Você precisa entrar no santuário. Minha vida está sem sentido. Entre no santuário. A entrada no santuário é uma mudança de vida. Olha como ele termina o texto. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele começa dizendo, quanto a mim, quase que eu me desviei. E ele encerra dizendo, quanto a mim, bom é ficar perto do Senhor. Quanto a mim, bom é eu parar de olhar para a vida dos outros e olhar para mim. E olhar para Jesus. Toda vez que você olhar para os outros, você vai perder a sua identidade. Toda vez que você quiser viver a vida dos outros, você vai perder o propósito de Deus e você vai esquecer e renegar as promessas de Deus. Mas quando você entra no santuário e você olha para Deus e você ouve Deus, você vai descobrir quem você é. Eu poderia ter escrito o Salmo 73. Você poderia ter escrito. Todos nós poderíamos em algum momento aqui ser uma parte desse versículo. Mas assim como Asaf, eu também aprendi durante muito tempo. Foi pouco não. Durante muito tempo eu olhava para as pessoas. Durante muito tempo eu queria saber o que ia acontecer com as pessoas. Durante muito tempo eu me comparei. Por que não acontece comigo? Por que acontece com tal pessoa e não acontece comigo? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano faz e eu não consigo fazer? Até que eu entrei no santuário. E eu não estou falando, isso não aconteceu, mas foi um dia, foi quando se converteu. Não, foi quando eu entrei no santuário, porque nós temos processos na nossa vida. Você levanta a mão, aceita Jesus, é um processo. Mas existem momentos que Deus vai virando a chave na sua vida e Ele começa a te revelar o propósito dEle para você. Que nessa noite, que a partir dessa noite, você entre no santuário. E assim como eu descobri quem eu sou, e por isso que eu comecei dizendo, eu sei quem eu sou e quem eu não sou. Hoje eu posso ver alguém pregando de forma diversa. Eu não vou querer fazer como a pessoa faz. Porque eu sei que eu não sou ela. Eu não sou ele. Eu posso ver quem quer que seja cantando, quem quer que seja falando, quem quer que seja... Porque hoje eu sei quem eu sou. E isso mudou a minha vida, mudou a vida de Asaf, mudou a minha vida, mudou a vida de Isaías e vai mudar a sua vida também. Nunca mais você vai experimentar frustrações ou decepções que coloquem você para baixo e deixem você morando lá. Você pode até sofrer, alguém pode até magoar você, mas quando você sabe quem você é, você se levanta e você diz, isso faz parte, vamos embora, vamos seguir. Então que nessa noite, que a partir dessa noite, a minha oração é para que você descubra quem você é. E você vai perceber, assim como Asaf, que você é muito melhor, que você tem muito mais do que aqueles que em algum momento você foi tentado a invejar, tentado a desejar a vida da pessoa. Quando você entrar no santuário, você vai descobrir a pessoa extraordinária que Deus plantou dentro de você. Ela está aí, ela só precisa sair. Você talvez não conheça quem você é. Isso é normal, é difícil a gente entender. Esse autoconhecimento demora. Mas eu oro a Deus para que nessa noite você conheça quem você é. Você vai se surpreender quando você conhecer a pessoa que Deus sabe que você é, a pessoa que Deus quer que você seja. E você, quando se tornar essa pessoa, nunca mais você vai olhar para os outros com olhar de inveja, com olhar de pequenez, de diminuição. Você vai dizer, não, esse não é o meu lugar é outro. Eu sei quem eu sou, como nós cantamos, eu sei quem eu sou. O meu Deus sabe quem eu sou, Ele diz. Então que você entre no santuário e ouça Deus dizer quem você é. E fuja de qualquer comparação. As comparações não vão levar você a nenhum lugar. Agora o santuário vai te levar a um lugar de glória, a uma vida de fato abundante. Eu sou prova disso. Eu não estou falando aqui porque Asaf está dizendo. Eu estou falando porque eu compreendo Asaf. Porque eu vivi essa estrada de Asaf. E eu sei que Deus, Ele faz isso. Quando Ele nos apresenta a nós, a nossa vida se transforma. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Antes de passar a palavra ao pastor, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos pedir que o Espírito Santo aplique essa palavra, esse ensinamento e que essa chave, ela seja usada. Que não fique só em palavras, que não fique só em informações, mas que haja transformação a partir de hoje. Que nunca mais você deseje a vida de ninguém. Que nunca mais você pense que a vida dos outros é melhor, que os outros não têm doença, que os outros não têm problema. Que a sua visão seja curada nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, e eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela oportunidade de transmitir aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que tem transformado a minha vida. Eu não sei se eu consegui passar tudo o que o Senhor me mostrou, mas eu te peço, Espírito Santo, que aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho o como fazer, que o Senhor faça. Que nesse momento, Senhor, o meu limite é aqui, o meu limite é entregar a palavra, mas que nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor entregue, que o Senhor fale o que eu não sei falar. Que o Senhor mostre o que eu não consegui mostrar. Que o Senhor revele o que eu não tive condições de revelar. Que o Senhor transforme onde eu não posso transformar. Que o Senhor mude o pensamento, a visão. Que o Senhor mostre o caminho. Que o Senhor traga de volta para o caminho. Espírito Santo, age na tua igreja. A igreja é tua. Então que a tua palavra, porque tudo que eu falei é a tua palavra. Então pega a tua palavra e coloca no coração do teu povo, dos teus filhos. E que eles possam, assim como Asaf descobriu quem ele era, assim como Isaías descobriu, assim como nós um dia descobrimos, que a tua igreja seja uma igreja que tenha identidade, que não haja comparação, que possa haver honra, admiração, mas jamais comparação. Que nós possamos aprender de outras pessoas, que nós possamos admirar, que nós possamos honrar outras pessoas, crescer com outras pessoas, mas que jamais a comparação e a inveja tome conta da nossa vida. Que o Senhor nos liberte desse pensamento errado, que a nossa vida seja uma vida, Senhor, conforme a tua vontade. Revela quem nós somos, revela nossa identidade, revela o chamado, revela o propósito. Levanta, Senhor, aqueles que estão assim como Asaf, achando que não vale a pena, achando que nada tem sentido, que é melhor parar com tudo. Senhor, levanta, mostra, revela, assim como o Senhor revelou para os teus servos. Revela ao teu povo, traz ao teu povo a tua revelação. Eu entrego, meu Deus, essa palavra, a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entrego no teu altar, Senhor. Nessa noite, que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que eu peço a tua bênção sobre o teu povo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cumpra as promessas, a palavra, que eles possam crescer em graça e em conhecimento. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.